Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Anuska Sulim e eu tô aqui pra gente poder fazer mais uma leitura do nosso livro Aprender com os Melhores. E a leitura de hoje vai ser Luiz Rojas Marcos. O Luiz Rojas Marcos nasceu em 1943, ele é psiquiatra, professor, investigador e escritor espanhol. Ele participou da Academia de Medicina, ele foi presidente de hospitais públicos e ele agora se dedica à investigação, docência e à escrita. Vamos lá então? 10 dicas do Luiz. Dica número 1. As pessoas que partilham e expressam os seus sentimentos adaptam-se melhor à mudança. Falar prolonga a vida. O isolamento emocional, o guardar as coisas para si mesmo, o não verbalizar a dor, leva quase sempre a um olhar triste para a realidade, e isso repercute-se na nossa felicidade, na nossa capacidade de encontrar soluções para os problemas e também na nossa saúde. Um estudo realizado junto de mais de 1.000 pessoas ao longo de 50 anos concluiu que os pessimistas morriam prematuramente com mais frequência do que os otimistas. Contar os nossos problemas, os nossos medos e fracassos para pessoas de confiança que sabem ouvir, sem julgar e compreendendo, reduz a intensidade emocional do sofrimento. Partilhar o que nos acontece serve de alívio psicológico. Falar é muito bom para aceitar, compreender e ultrapassar as crises emocionais. Serve para canalizar determinadas emoções que, se não forem digeridas no tempo certo, se tornam uma fonte de rancor, de ódio, de vingança. A conversa cura. 2. Ficamos viciados em queixas. Todos nós podemos queixar-nos de alguma coisa, dói-nos qualquer coisa a todos. Contudo, estamos a falar da mania de nos concentrarmos no aspecto negativo. Não há que negar os problemas, mas não vamos negar o que de bom existe em nossas vidas. Existe uma variável que define as pessoas de sucesso: a sua atitude perante a vida, sobretudo os maus momentos. Avançar na vida tem muito a ver com a atitude que exibimos perante os acontecimentos menos agradáveis da existência. Os momentos de dificuldade não são agradáveis para ninguém, mas escondem sempre alguma aprendizagem. O compositor Beethoven disse: a chuva que faz crescer sarças e espinhos na terra sem cultivo é a mesma chuva que faz crescer flores nos jardins. Uma boa atitude é seletiva em relação às nossas recordações, saber aproveitar o momento e olhar para o futuro com esperança. Número 3. O que mais me surpreendeu no ser humano foi a capacidade para ultrapassar a adversidade. A capacidade de sofrimento do ser humano não tem limite. Viver ou morrer não é tão importante como lutar, disse Albert Spinoza, que passou mais de 10 anos em hospitais devido a uma doença grave que levou a que lhe amputassem uma perna aos 14 anos, retirassem um pulmão aos 16 anos, uma parte do fígado aos 18 anos. O ser humano tem uma capacidade de adaptação, de resistência, de flexibilidade que supera toda lógica. E não é só de adaptação, como também de retirar lições e crescer em resultado da gestão da adversidade. A adversidade serve, por vezes, para despertar talentos escondidos que não tinham tido a possibilidade para se manifestar. Ajuda-nos a ser mais gratos, a valorizar tudo o que temos, a viver o presente com intensidade, a descobrir o que é mesmo importante na nossa vida e a olhar para o futuro com menos medo.
Nesse sentido, Spinoza e Puig disse depois de deixar o hospital: quando se sai, perde-se o medo da morte, e perder o medo da morte foi uma das coisas que o cancro me deu. 4. As relações com outras pessoas são a principal fonte da nossa satisfação com a vida. As pessoas que fazem parte do nosso grupo, quer seja um casal, uma família ou um grupo social, tendem a sentir-se mais satisfeitas com a vida no geral. Somos as nossas relações, mas as relações, como tudo, florescem ou desvanecem-se de acordo com o cuidado e o pormenor com que cuidamos delas. O que abandona, abandona-o. O jardim tem de ser regado todos os dias para que esteja brilhante. Não importa que falemos dos jardins mais belos do mundo, o Keukenhof, na Holanda, ostentam tal honraria. Se esses jardins tão brilhantes se deixam enfraquecer, se deixa de retirar as ervas daninhas, de podar os seus ramos, de os alimentar, eles vão acabar sendo perdidos. A sua magia e o seu encanto vão se desvanecer, tal como casas abandonadas que uma pessoa vê pela estrada em ambos os lados da calçada. As relações dão sentido à vida. Nos bons momentos, porque os feitos partilhados são melhores. Nos maus momentos, porque permitem ultrapassar as picadas que a vida nos dá com maior confiança, com fé e com compreensão. O psiquiatra diz: a internet é positiva porque nos une, nos liga, inclusive às pessoas mais velhas. O estar ligado não só acrescenta anos à vida, como também vida aos anos. A essência dos seres humanos é comunicarem-se uns com os outros, dado que algo fundamental para a vida tranquila e satisfatória é fazer parte de uma rede com outros seres humanos. 5. As pessoas perguntavam-me muitas vezes o que tinham de fazer para ser felizes. Comecei a dar receitas. O resultado era que falhava em 80% dos casos. Em vez disso, comecei a perguntar às pessoas 3 coisas que as faziam contentes e sugeri que eles fizessem essas coisas tanto tempo quanto foi possível. E deu certo. A felicidade é como um hábito, tem de ser cultivada. E para isso, não é preciso lutar contra os nossos pensamentos negativos, mas evitar que esses mesmos pensamentos surjam. A metodologia consiste em falar e fazer durante a maior parte do tempo aquelas coisas que nos deixam felizes. Quando nos sentimos bem, os pensamentos são sempre positivos. A partir do cérebro que regula as emoções, influencia os pensamentos. Como se sente, é assim que você pensa. É hora de potencializarmos as situações das nossas vidas que são agradáveis. Assim teremos mais pensamentos positivos. Se uma pessoa está a passar por uma fase boa e pergunta para ela o que ela pensa, as suas respostas não terão conteúdo negativo algum. Portanto, do que se trata é de evitar aquelas situações que nos revoltam por dentro. Ouvir notícia, ver determinado programa de televisão, passar tempo com determinadas pessoas. E temos então que dedicar a maior parte do nosso tempo àquelas atividades que para nós são estimulantes. Passear, ler, fazer esportes, ir ao cinema, viajar, seja o que for. Número 6. Para mudar as rotinas é preciso tempo, mas também só se tem essa vontade quando temos consciência de que é preciso mudar. Dito de outro modo, as pessoas não fazem o que têm de fazer porque não tem um motivo suficientemente forte para fazê-lo. A mudança transformadora surge quando encontramos o nosso porquê, a nossa causa, a nossa razão. De outro modo, os impulsos iniciais de mudança costumam ficar em águas de bacalhau. A força de vontade, por muito grande que seja, por si só não é suficiente. A força de vontade, se não estiver apoiada em algo maior, esgota-se de imediato. A utilidade da força de vontade é um desgaste de energia demasiado se não estiver associada. A força de vontade necessita de um motivo.
Dê uma razão, dê um porquê. Por que você está utilizando as suas possibilidades? Um exemplo, imagine que você vai no médico uma consulta de rotina e que este te diz que você está com uma doença estranha, que se você não fizer exercício 3 vezes por dia, por semana, você morrerá. Você faria os exercícios? Existiria uma razão, um porquê para você fazer os exercícios sem dar desculpas? Com certeza que sim! Não existem pessoas preguiçosas, só pessoas que ainda não encontraram os objetivos que as inspirem. Cada pessoa tem um ou vários porquês e temos de encontrar o nosso. 7. O otimismo saudável não implica um falso sentido de invulnerabilidade, nem um estado de euforia. Pelo contrário, é um modo de sentir e de pensar que nos ajuda a empregar de forma sábia as nossas próprias habilidades e os nossos recursos, os recursos do meio que nos rodeia, e a lutar sem nos desmoralizarmos contra as adversidades. O otimismo não é ingenuidade. O otimismo não é outra coisa senão o modo como vemos a vida. Quer uns tons mais tristes, querem tons mais alegres. O otimismo é um modo de ver e de sentir a vida. Não consiste em ser incapaz de detectar o negativo, mas sim de parar no melhor e não no pior. O otimista aprendeu a direcionar a sua concentração para o que vale a pena. Esse otimismo reflete-se no modo como vemos 3 momentos do tempo: passado, presente e futuro. Há pessoas que deitam o olhar para trás e são demasiado duras consigo mesma. Não se perdoam nem cicatrizam as suas dores. É fundamental virar a página. Há também pessoas que olham para o futuro e veem tudo negro, caindo na resignação ao acreditarem que o futuro não lhes pertence e não depende delas. E também há aquelas pessoas que olham e vivem o presente sem viverem, instaladas no que foi ou no que será, deixando que o dia a dia lhes fuja das mãos sem saboreá-lo, sabendo que cada momento é único e irrepetível e esse momento não regressará. Há pessoas que carregam 3 problemas em simultâneo: os problemas que tiveram, os problemas que eles têm e os problemas que eles esperam vir a ter. 8. A verdadeira reinvenção não consiste em mudar as atitudes, mas sim em mudar as condutas. Reinventar-se não consiste apenas em acreditar que as coisas antes não eram possíveis, mas sim em ter outros comportamentos. Esse é o verdadeiro desafio. A atitude é importante porque ela é uma predisposição. Mas o que é verdadeiramente relevante nas nossas vidas são os nossos hábitos. A chave encontra-se em ser capaz de trocar velhos hábitos por hábitos novos, e isso pressupõe ter em conta de que se trata de um processo que não dura 2 dias. Hello? E para isso é fundamental conceber e alinhar uma série de estratégias para consegui-lo, porque de outro modo o fracasso é garantido. O primeiro é o fator necessidade. Ninguém muda se não pensar que é para melhor. Tem de se encontrar um motivo. O segundo, é bom contar com um encontro emocional que apoie e não que te afunde. Terceiro, é recomendável contar com a ajuda de alguém experiente, por exemplo, um coach, que nos obrigue a sermos disciplinados e perante o qual tenhamos de prestar contas. Quarto item, é fundamental saber que as mudanças são graduais e nunca lineares, nas quais existem momentos de quebra, momentos de dúvida, momentos de confusão. Tudo isso é normal e aceitável. É preciso não desistir e continuar a pedalar. E o quinto, é importante estabelecer objetivos intermediários e congratular-se com cada meta alcançada. Dica 9. Só contrato pessoas que sorriem e pessoas que estão de mau humor. Se selecionar alguém que não sorri, você errou.
Por humor, não nos referimos gargalhadas e um riso fácil, mas sim a ter uma atitude esportiva perante os acontecimentos, conforme eles vão sendo vividos. A vida e a empresa nunca são uma realidade em que é tudo cor-de-rosa e os problemas, as contrariedades, as vicissitudes, os inconvenientes estão na ordem do dia. Só com um bom humor é possível enfrentar essas vicissitudes com a sua capacidade para poder olhar o futuro com otimismo. Com que humor você acordou hoje? Com que humor você enfrenta a nova mudança? Com que humor você encaixou essa notícia que te deram? O humor é a disponibilidade mental perante qualquer feito, como salienta Rojas Marcos. Todos os estojos de primeiro socorro deveriam incluir uma boa dose de bom humor. O mau humor tem de ser controlado. Sem bom humor, a vida é mais dura. 10. É preciso rever e eliminar esse conjunto de pensamentos negativos automáticos que nos invadem com frequência e que não estão fundamentados em lugar algum. Ao longo do dia temos milhares de pensamentos, a maioria deles negativos. Os pensamentos automáticos dominam-nos e impedem-nos de aproveitar a vida. A maioria das pessoas pensa que não consegue controlar seus pensamentos. Entende que é algo que ocorre de modo automático, sobre o qual eles não podem atuar. Mas sim, você pode. A primeira diretriz para trocar os pensamentos negativos por pensamentos positivos é a conhecida atenção consciente. Consiste em impedir de modo consciente, neutralizar o que lhe é conveniente esconder. Pensou uma coisa ruim? Neutraliza. Você fala, eu neutralizo você, pensamento ruim. Aqui você não tem vez. Você pode falar para ele, eu impeço que você aqui continue. Não é para ficar na minha cabeça. O teu lugar não é aqui. O próprio psiquiatra contou que uma vez, ao regressar de Nova York para a Espanha, no aeroporto JFK, uma senhora aproximou-se dele para o cumprimentar e conversar com ele. Passado algum tempo, disse, a Espanha está super ruim. E Luiz Rojas Marcos perguntou-lhe, mas está do pior por quê? Aí a senhora lhe respondeu, estamos rodeados de facínoras e terroristas. E o psiquiatra voltou a perguntar, e quantos a senhora conhece? Então a senhora viu-se sem fuga e respondeu que nenhum. Sempre que surge um pensamento automático negativo do próprio leitor, que é você, ou de outros, ele tem que ser colocado uma causa. Pare e pense, pare e pensa. Faz sentido esse pensamento? Te leva em algum lugar esse pensamento? O que esse pensamento negativo acrescenta na sua vida? Não acrescentou nada? Então neutraliza, diz para ele, eu impeço que aqui você fique. E na maioria das vezes, esses pensamentos não fazem sentido. Somos o que somos pelo que pensamos a maior parte do tempo. Vou falar de novo. Somos o que somos pelo que pensamos na maior parte do tempo. A boa notícia é que temos nas nossas mãos a escolha dos nossos pensamentos. Essa parte foi essencial. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta e escuta de novo, porque nós temos que eliminar, usando a atenção consciente, esses pensamentos automáticos negativos que vêm na nossa cabeça. Não podemos deixar que eles se perpetuem. Obrigado por estarem aqui comigo. Eu sou a Anuska Sulim e estou muito feliz com a nossa leitura. A gente se vê depois, amanhã de novo, para mais uma leitura. Tchau, tchau!